Aleluia! Comigo tsunami não inunda, comigo a gente não tem muralha, comigo você entra na fornalha, comigo esse mar tem que se abrir, comigo esse gigante vai cair, comigo o Egito não te prende, comigo até perdendo você vence, comigo. Continuemos adorando ao Senhor, né? Porque Ele grandes coisas tem feito por nós e está conosco, né? Glória a Deus. Amado, chegou uma hora muito importante na vida da igreja, que é a contribuição. Glória a Deus. Amado, a contribuição é algo que eu falo que a igreja, irmão, temos a igreja financeira, que é a parte financeira da igreja, que anda paralela à igreja. Sem a parte financeira, a igreja não consegue ir bem. Quando eu falo ir bem, nas coisas materiais. Então, as coisas materiais precisam andar junto com a espiritual. Não adianta eu ser uma bênção. Eu acho que eu vou deixar as ofertas para daqui a pouco. Eu estou vendo as pastinhas aí, estou esquecendo das irmãs, viu? Mas eu já vou dar a palavra da oferta antes, tá bom? Depois o irmão Daniel e a irmã Quero, o irmão Daniel vai cantar hoje, irmão. Vocês não foram na feira hoje não, né? Graças a Deus que não trouxeram nada aqui para a igreja, né? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ouvir as irmãs. Enquanto eu vou falando sobre a oferta, essa semana eu tive com alguém que falou: pastor, o senhor pede muita oferta. O senhor perde muita oferta. E eu falei: irmão, a igreja ela depende da oferta. E o pastor que não sabe pedir muito, tem lugar por aí que pede 2, 3 vezes, 4 vezes, né? E o canal de bênção para a sua vida, eu falo que a parte financeira é a área materializada para materializar as coisas espirituais. Se você quer que feche as portas, o diabo não entre, muitas das vezes nós temos que usar a nossa fé. E a fé através das nossas ofertas, através dos dízimos das ofertas. Nós temos testemunho aqui que na hora da oferta, ofertou, no outro dia Deus abençoou, Deus abriu porta, Deus criou meios para abençoar vidas. Irmão, eu sou testemunha disso, minha família é testemunha disso. Nós não pensamos 2 vezes, nem 3 vezes para abençoar a obra de Deus. A obra de Deus é feita com alegria. Ontem nós cumprimos aqui o aluguel da igreja, irmão, com glória. Eu louvo a Deus por cada ofertante, por cada dizimista, por cada ofertante que seja da moedinha. A sua moedinha tem sido uma bênção para a vida desta igreja. Tem sido a soma. Não deixe de ser fiel ao Senhor também nos dízimos e nas ofertas. Seja grato ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por você. E o Senhor vai fazer
mais. Escute isso, Deus vai fazer mais. Deus vai repreender o devorador, Deus vai repreender a malignidade, Deus vai repreender as enfermidades, muitas das vezes através do que, irmão? Através do propósito de fé seu. Viu? Não é comprando não, como eu vou falar sobre Simão hoje, comprando as coisas, querendo comprar as coisas de Deus não, tá? Eu vou explicar, hoje eu vou ministrar uma palavra ao seu coração. Pode ter certeza que Deus vai falar grandemente. Ofertar muitas das vezes, Senhor, eu não tenho, mas está aqui meu propósito de fé, Senhor. Propósito de fé em favor da minha casa. E muitas das vezes nós não temos nem condição, mas nós colocamos aquilo que nós não temos condição com propósito de fé, para que Deus vai te exaltar. Amém? Os irmãos podem louvar o Senhor. Por teu grande amor que não tem fim.
Glória a Deus. Vamos ouvir irmão Daniel e irmão Carolyn, que vai estar adorando ao Senhor. Enquanto eles adoram ao Senhor, nós vamos recolher os nossos dízimos e as nossas ofertas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus forte. Glória a Deus. Deus forte. Irmã Cida, a senhora tira essa oferta para nós hoje? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salmos com a paz do Senhor, amém? Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 37, vai falar de um jovem chamado José, a qual era o mais novo de 12 irmãos. E ele ganha do pai dele uma túnica de várias cores. Só que quando ele ganha essa túnica, os irmãos começam a se levantar contra ele, falando que esse irmão é privilegiado pelo pai. Só que o que é mais engraçado, ou o que chama mais atenção nessa história, é que essa túnica, ela não é dada para quem quer. O pai escolhe para quem ele quer dar essa túnica. O pai, ele olha o comportamento do filho, a forma que o filho age, e vê se esse filho merece ou não. Aleluia. Eu não sei como você anda, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, que quando nós fazemos algo para o Pai, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, Ele nos dá privilégios que muitos não podem ter. Então se entrega para o Senhor, para que o Senhor possa fazer na sua vida o que Ele não fez na vida de muitos, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ganhei uma túnica, não pedi, não comprei, Ganhei uma túnica muito linda, tão perfeita, várias cores. Ganhei. mas uma coisa que eu não entendi é que quando aquela túnica vesti, causou inveja entre os meus irmãos, ao ponto de causar irritação. Me diga então Que que culpa tenho eu? É que o Pai gostou de mim e me escolheu. E a túnica o Pai dá quem quer. Sou seu filho, sou da casa
deu. Aleluia. E não é quem quer que tira. É só Ele quem pode tirar o que Ele deu. Aleluia. Glória a Deus. Quero Aleluia. convidar a irmã Kedma para estar orando em favor dos dizimistas e ofertantes, também na palavra do Senhor. Diaconisa Kedma. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos passeando? Amém. Vamos colocar de pé para orar? Oremos. Senhor Jesus, gratidão, Senhor, mais uma vez estamos aqui na tua casa, pela presença que aqui o Senhor chegou. Senhor Jesus, gratidão cada um que quis ofertar, aqueles que não conseguiram ofertar. Senhor Jesus, derrama as bênçãos do Senhor a cada um de nós. Que venha abençoar cada vez mais, que a gente possa cada vez mais abençoar também. Abra nossos ouvidos, nosso entendimento, para que a gente possa ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Agora Aleluia. nós lemos a palavra do Senhor no fato histórico que está relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Antes de entrar na mensagem do Senhor, eu gostaria de fazer uma dinâmica bíblica com vocês. Amém? No Novo Testamento, eu gostaria que alguém isso no último capítulo de Mateus, outros no último capítulo de Marcos, outros no livro de João, no último capítulo. Tá bom? Faz aí quem pode ir quem vai no livro de Mateus? Quem vai no livro de Mateus? Mano e Vani. Livro de Mateus, último capítulo. Marcos. Quem vai de Marcos? Marcos. Quem vai? Lucas. Quem vai? Yes. Último capítulo de Mateus. Eu estou chamando vocês para uma... Deixa eu ver. Quem está em Marcos, levanta a mão. Uma queda. Quem está em Lucas? Quem está em João? Lucas. Segura. Então, lê o último versículo lá. Quem vai achando, vai achando. Você vai ler. Último de Lucas. Último versículo de Lucas. 52, o último, né? Isso. Fala o capítulo e versículo. Lucas 24, versículo 53, o último. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Terminou qual palavra? Amém. Amém. Amém significa assim seja. Tá bom? Outra pessoa. Mateus 28. Então vamos, irmã Maria, irmã Ivonete, esses nomes tudo igual. Então, irmã Ivonete levantou lá primeiro. Tá. Pode. Livro de João, capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem ao mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Esse é o último versículo do livro de João? Isso. Samuel também? Samuel não, Novo Coisa Testamento. que vem em Atos, ó. Certo. Tá bom. Em 2 João, né? Irmã, Ivani. A ressurreição. Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Pastor, oi. essa versão delas é nova? Ah, pode ser mudado. Repete de novo, irmã, que eu estava observando. Repete de novo, por favor. A ressurreição. Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e aproximou-se, removera a pedra que estava assentada sobre ela. Esse é o capítulo de Marcos. 28. De qual capítulo? Mateus 28. Mateus 28. Na do Júlio tem, do jeito que eu... Exatamente. As Bíblias, versão nova, elas mudam um pouquinho a versão. Certo? Júlio tem. O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Irmã Kedma, qual o livro? Marcos 16, capítulo
E eles, estando partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confiando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Então, automaticamente, hoje tem mudado um pouquinho. Eu estava esperando um frio que eu não chegou não. Ontem fizeram frio de noite, né? Ontem à noite fez um pouquinho de frio, eu falei, hoje vai ser igual. Amados, o livro de João, Marcos, vai para um capítulo, pode ir mais para o final da Bíblia, mais para o final da Bíblia. Irmã Adriana Oliveira, mais para o final da Bíblia. Vai lá. O último versículo, sempre os últimos versículos, vê com o que termina. Os últimos versículos do livro. Vamos lá. Aqui tem o final, o João, né? Sim. Eu confio o 1 de João. Final do capítulo. Capítulo 1, qual é o versículo? Não, o último versículo do livro. Do livro inteiro. Aqui da Bíblia, o livro é Apocalipse. Isso. Vai, Gonete. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, com todos vós. Amém. Amém. Efésios. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Filipenses. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Você percebe que os livros, quando você vai estudar um pouquinho, é natural terminar com a palavra Amém. Que significa, opa, terminou-se o trabalho. Porém, há um livro na Bíblia que não terminou, que é o livro de Atos. Vai no último versículo de Atos Apóstolos. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Por que não terminou com a palavra Amém? Por que não terminou com a palavra Amém? Alguém da nave da igreja aqui, não a minha família já cansei de ensinar. Se não aprenderam, porque não foi porque o pastor não ensinou. Por que não terminou com a palavra Amém, o livro de Atos Apóstolos? Atos Apóstolos conta a história do quê? A história da igreja. E a história da igreja terminou, irmão Abner? Não. Quando é que a história da igreja vai terminar? O dia que Jesus vinha buscar a noiva, vinha buscar a igreja. Aquele dia vai haver um Amém. Assim seja. Enquanto isso, a igreja vai continuando escrevendo a sua história. Ela é construída a história aqui no bairro do Calmãozinho, lá em São Mateus, lá no Cidade Tiradentes, lá na Alphaville, lá no Pernambuco, lá na Bahia, lá no Japão, lá no Iraque, em todo lugar a história da igreja está sendo construída. Porém, tinha algo que ficar marcado na vida da igreja, que a igreja não pode perder a sua essência. A palavra de Deus estava falando no capítulo 8, que quando Estevão foi apedrejado, Estevão, se você for observar, foi o primeiro diácono mencionado na Bíblia Sagrada, o primeiro obreiro mencionado na Sagrada Escritura. E a Bíblia diz que o Espírito Santo era sobre ele. E quando ele pregava, irmão, Deus operava milagre, porém, irmão, aonde sempre alguém se destaca, sempre vai ter alguém que vai lutar contra. Se nós observarmos na história, nós vamos observar na história do Velho Testamento, José se levanta com o sonho de ser, que Deus ia levantar ele com uma missão especial,
Porém, quando ele conta da história, da missão dele, os irmãos dele têm ele como sonhador. E os irmãos começam a perseguir José. Foi cantado aqui hoje. Por causa da unção que ele tinha, porque algo diferente ele tinha. Se destacava-se no meio daquela família o grau de fé, o grau de habilidade espiritual que José tinha. Nós vamos ver isso na vida de Moisés sendo perseguido. E o que eu quero deixar menção aqui, irmão, que todos os homens e mulheres chamados por Deus, automaticamente naturalmente, vai se levantar alguns inimigos para tentar te parar, para tentar tirar você da visão, para tirar você do sonho. Porém, irmão, que nós precisamos entender que quem nos chamou foi Deus. E se é Deus que nos chamou, Deus vela. É como se você estivesse trabalhando numa grande empresa e você foi chamado lá para trabalhar. A primeira coisa que para ser trabalhado na empresa, você precisa confiar na empresa, porque se você não confiar na empresa, você vai trabalhar algum dia? Trabalha algum dia? Não. Tenho certeza que não. A empresa precisa confiar em você, mas você também precisa confiar na empresa. Se você não tem um crédito, a empresa não tem um crédito sobre você, você não vai trabalhar. Então, quando Deus chama você porque Ele acreditou em você, porque Ele tem um plano com você, Ele tem uma história para construir sobre a sua vida e sobre a sua família. Porém, o adversário da nossa vida, sabendo que você crê que nesse que te contratou para trabalhar, ele tem poder para restaurar a sua família, tem poder para restaurar todos os seus. Então ele vai fazer o que, irmão? Ele vai colocar dúvida no seu caminho, ele vai colocar problemas, dificuldade. Para quê? Para que você não coloque os seus passos nos caminhos e nos planos de quem te chamou. E quem te chamou não foi o pastor Daniel. Embora o primeiro a acreditar em você na igreja é o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo. A segunda pessoa a acreditar em você é o pastor da igreja, tá? Escute bem, o pastor da igreja acredita em você, viu? Sabe dos sonhos que Deus tem para você e sei que você vai aguentar, vai vencer, você vai lutar nas lutas carnais e vai vencer ela, e elas vai se fazer você de um grande homem e mulher espiritual, aleluia. Deus vai te dar fortaleza para isso, e eu acredito e invisto em você, aleluia. Sei que o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Amados irmãos, primeiras batalhas então, elas são encontradas sobre os primeiros colocar em pauta a nossa chamada, muitas das vezes são as nossas famílias. Os primeiros em desacreditar que nós, muitas das vezes, são as nossas próprias famílias e os nossos próprios familiares. Mas deixa eu dizer uma coisa: o plano que Deus fez não vai ser nenhuma família que vai fazer o seu plano, o plano de Deus, aleluia, acontecer, porque foi Deus quem te escolheu e Ele sabe o tamanho da sua capacidade, aleluia. Ele sabe o tamanho dos planos que Ele tem para você e Ele vai cumprir todos os propósitos na sua família, aleluia. Ele vai cumprir todos os propósitos sobre a sua casa, sobre a sua família. O que você precisa é acreditar em quem te contratou. Glória a Deus. Que irmã quer depois? Glória a Deus. Carregando o pastor. Eu vou aproveitar esse sapatinho. Vou tirar a blusa aqui. Estou assando já. Viu? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Então quem acredita em você? Quem te contratou? Quem te contratou? Aleluia, glória. Se foi Deus que te contratou, irmão, não tem motivo de você desanimar, de você parar. A luta sua não é contra o homem. A luta sua é contra as hostes da maldade. A Bíblia diz que as hostes da maldade, eu falei aqui hoje, nós resistimos o diabo e ele foge de nós. Então grande poder Deus nos dá. Porém, irmão, nós vamos observar no texto que
que depois da morte de Estevão, alguns irmãos foram velar o corpo de Estevão. E a Bíblia diz que houve, o que houve naquele dia? No capítulo 8, versículo 2, o que houve de Atos dos Apóstolos? Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e levantaram muito por ele. Lamentaram muito por ele. Clamaram, na nossa versão está dizendo clamaram pranto. Por causa de quem? Por causa da perca de Estevão. Ele era querido. Tem muita gente que fala, não posso chorar não, no velório não, porque eu sou crente. Não é isso? Irmão, está falando aqui de um grande homem de Deus que o povo clamava e se lamentava por causa da morte. Irmão, chorar é algo natural dos seres vivos. O próprio Jesus mostrou isso quando Lázaro morreu. Lembra disso? Lázaro estava enterrado lá dentro da cova, a pedra estava trancando o túmulo de Lázaro, e a Bíblia diz que Jesus chegou sobre o túmulo de Lázaro. O que Jesus fez? Jesus chorou. Então, irmão, não é porque nós somos crentes, nós somos do grão, não, irmão. Crente chora também, crente clama também, crente também, irmão, tem grande pranto de choro. Esse negócio de achar que crente não chora, viu? Porque tem gente que acha que nós somos crente, o crente não pode chorar. É claro, irmão, que cada circunstância é uma. Eu me lembro que eu particularmente, eu fiz o velório dos meus pais. Eu fiz o velório da minha mãe e fiz o velório do meu pai. Fiz o velório dos dois. Eu lembro que no velório do meu pai, eu cheguei lá e eu estava querendo chorar. E eu cutuquei um pastor amigo meu, de patente alta, pastor ministerial, pastor de convenção. Cheguei para ele, pastor, o senhor vai fazer o velório? Ele, não tenho condição de fazer. Por quê, irmão? Porque estava com a alma deslacerada por causa da perca de um amigo. E quantas das vezes nós cristãos, nós servos do Senhor, nós estamos quebrados, nós estamos enlutados, nós estamos um pouco até depressivos. Olha bem a palavra que o pastor usou. Estamos depressivos por causa de uma perca, por causa de algum acontecimento. Por que isso acontece, irmão? Porque nós somos carnais, nós somos carne, nós somos ossos, nós temos sentimento, nós temos culpa. Irmão, nós sentimos. E o que nós sentimos muitas das vezes faz enfermar a nossa alma. E o que nós precisamos aprender, irmão, no seu tempo, aleluia, tem momento de chorar, é o momento de chorar, é o momento de sorrir, é o momento de sorrir, e nós precisamos fazer, irmão, esses momentos. Tem crente que no momento de luto, ele não quer tirar o momento de luto, ele quer demonstrar para todo mundo que ele é fortão, irmão. Tem hora que não é hora de mostrar força, tem hora que é mostrar o seu planto, é nós sermos sinceros diante do Senhor. E não é por isso, irmão, que o Espírito Santo vai afastar de vocês. Escute isso, irmão. Mesmo em meio de tormenta, meio de luto, em meio de clamores por causa de uma perca ou por causa de uma adversidade, de um problema que estamos passando, seja ele familiar, seja ele um negócio, às vezes, irmão, nós sentimos enlutados porque um cachorro nosso morreu. Irmão, nós choramos, a nossa alma choramos. Por que acontece isso? Porque nós somos humanos. E o humano tem emoção de humano. E muitas das vezes, irmão, nós achamos que nós já estamos nos seres, como os seres angelicais, com vida transformada. Irmão, vai chegar aquele dia que não vai ter planto, vai chegar aquele dia que não vai ter problema, não vai ter dor. Aquele dia vai ser aquele dia que o Senhor Jesus, aleluia, num piscar de olhos, vai transformar o seu povo em um corpo glorificado. E a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois seremos nós, aleluia, seremos transformados em um corpo de glória, e eternamente nós vamos estar com o Senhor, aleluia, dando a Ele glória, dando a Ele louvor, fazendo segundo a sua vontade, aleluia. Mas enquanto não chegar lá, nós vamos ter problema.
E a palavra de Deus diz que no meio daquele dia do velório de Estevão, a igreja continua sendo perseguida. A igreja continua sendo perseguida. Olha, o irmão Estevão foi morto, apedrejado. As vestes dele foram lançadas nos pés de Saulo. Olha aí, ó, a roupa de Saulo, de Estevão. Olha aí a roupa de Estevão. Porém, irmão, há determinado momento que não é momento também de nós enfrentarmos. Há momento que é momento de nós retirarmos, é de ter sabedoria. Irmão, tem batalhas que Deus vai te dar vitória, é você enfrentando. Mas tem batalha que o Senhor vai te fazer vitorioso, é você saindo de perto do problema. Porque o inteligente não é aquele que vai atrás do problema, é aquele que foge. Ah, o problema está vindo? Não. Então vamos fugir por aqui. Aí a palavra de Deus diz que Filipe a igreja começa a se dispersar em toda a terra. Filipe vai para Samaria. Quando chega Filipe em Samaria, a Bíblia diz que ele continua anunciando o evangelho do reino. Ele continua pregando o evangelho do reino. Então, aonde tem o evangelho do reino, a libertação, pessoas que estão no estado de possesso de demônio vai alcançar a libertação. Pessoas que estão no estado de enfermidade vai alcançar a cura. Pessoas que estão no estado de problema, aleluia, vai alcançar, aleluia, a solução dos problemas. Por quê, irmão? Porque Deus opera milagre em seu reino. Aleluia, quando entende? Aleluia. Você tem uma vida vitoriosa, não é porque você é o melhor. Você tem uma vitória, aleluia, uma vida vitoriosa, é porque você faz parte do reino, aleluia. E o reino de Deus, aleluia, se cumpre a vontade do Pai, aleluia. Quanto entende, aleluia? E a vontade do Pai surgindo na sua casa, mesmo que alguém venha afrontar você, aleluia, Deus vai te dar sabedoria para vencer estas batalhas. E a palavra de Deus diz que Estevão é morto, é velado, os irmãos choram, tem pranto no enterro de Estevão. Agora a igreja começa a ser dispersada. Um corre para um lado e outro corre para o outro. Mas uma coisa que tinha em comum na igreja, por onde ela fugia, anunciava o evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, quero te dar uma palavra profética aqui em nome de Jesus, aleluia. Quando estão atentos à palavra de Deus, quando estão atentos, é na hora das perseguições, é na hora da luta, é que vai haver um maior crescimento sobre a sua vida, aleluia, entenda isso. É na hora da perseguição, é na hora do mal que está te afligindo, é que vai haver prosperidade da parte de Deus, porque você faz parte do reino, aleluia. Muitas das vezes o mal vem para acabar com você. Ô irmão, vamos matar Estevão e tudo bem. Apedreja Estevão, a igreja vai parar. Ô irmão, a igreja não para. Quem vive no reino de Deus sempre vai cumprir segundo a vontade do reino, aleluia. Eu não estou aqui, aleluia. Como às vezes pode ser o pastor perseguido, a igreja precisa entender que não é o pastor dono da igreja, aleluia. Quem é o dono da igreja é o Senhor Jesus, aleluia. Eu continuo fazendo a vontade do Pai, aleluia, porque eu pertenço a um reino, aleluia. Ai, irmão, quem te contratou não foi o pastor Daniel, quem te contratou foi o dono do reino. Este dono do reino se chama Jesus, aleluia. Jesus o Nazareno, aleluia. Aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou do morto e ele está vivo, aleluia, para te garantir a vida também, aleluia. Carai, filha, canta lá. E a palavra de Deus diz que Felipe ia pregando, e a igreja ia crescendo. A Bíblia diz que pessoas eram libertas todos os dias, pessoas eram mudadas todos os dias, pessoas eram curadas todos os dias. Deixa eu te falar, irmão, nós vivenciamos o evangelho do reino, aleluia. Quando você entende que é o evangelho do reino, levanta a mão e dá glória, aleluia. Haja cura na sua casa, aleluia, através do reino, aleluia. Haja cura, haja libertação na sua casa, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Esse evangelho tem poder, é o evangelho do reino de Deus na terra.
Jesus vem, na verdade, é como se você entendesse assim, irmão, a terra ficou à deriva quando o homem, aleluia, permitiu que o pecado entrasse através dele, se materializando o pecado. Mas quando a terra fica à deriva, Jesus, aleluia, é enviado como timoneiro principal, aleluia, como aquele que vai guiar o seu barco, aleluia, para um lugar de segurança, aleluia. Eu preciso entender que os planos de Deus vai se cumprir através da minha vida. Foi Ele que me escolheu, aleluia. Quantos entendem, aleluia? Se Jesus te chamou, se Jesus te escolheu, nas lutas você está cumprindo a vontade de Deus. Isso é a essência do Espírito Santo. Isso no meio da luta, mesmo eu não tendo força, nem muitas das vezes não me achando capaz, mas o Senhor me direciona os meus passos através do Espírito Santo. Irmão Filipe está sendo perseguido, mas a Bíblia diz que por onde ele passa havia cura, havia libertação de vidas. Oh, irmão, havia sinais. Pessoas imundas eram libertas. É, irmão, muitos paralíticos, coxos eram curados através do ministério de Filipe. Irmão, quantos paralíticos espirituais está tendo na vida da igreja? E hoje, irmão, muitos não têm fé. Ah, pastor, irmão, você tem uma chamada de Deus, e Deus quer cumprir, viu? O propósito dele através da sua vida. Meu irmão, onde você estiver vai haver cura, vai haver libertação, vai haver salvação, vai haver propósito de Deus. Não é porque você é o pão, você não, irmão, mas Jesus, aquele que nós servimos, Ele é o melhor, aleluia. É Ele quem vai te capacitar para te dar poder. Agora, no meio da batalha, irmão, tem hora que é hora de nós não ficar labuteando, tem hora que é hora de nós entendermos, olha, nós precisamos fugir, mas a palavra está em mim, o poder está em mim, aleluia. Aonde eu vou, aleluia, eu vou ser abençoado, aleluia. Filipe entende isso, que ele não poderia ficar aonde havia perseguição, mas aonde ele fosse, o nome do Senhor ia ser exaltado, aleluia. A palavra vai demonstrar que ele entra em Samaria, e irmão, ele estava como fugitivo. Quem sabe estava alguém dizendo, olha, não dá ouvido para fugitivo não, que Saulo está atrás de Filipe. Não dá ouvido para os perseguidos não, mas aonde o perseguido ia, pregava o evangelho do reino, fala, não, eu não vim aqui como inimigo, eu vim aqui como amigo, eu vim aqui para trazer o que vocês não têm. Vocês não têm saúde, eu vim te dar saúde. Vocês não têm, isso inunda aí processo, aleluia, na mão do inimigo, eu vim trazer a libertação. Ah, você está coxo, levante e anda em nome de Jesus, aleluia. E os sinais e prodígio aparecia na vida de Filipe, aleluia. E Deus é contigo também, aleluia. Você precisa entender que Deus é com você, com a sua casa, com a sua família. A unção poderosa de Deus sobre a sua mão, aleluia. Vai haver libertação. Ah, pastor, mas eu sou tão fraquinho, pastor. Será que Deus vai agir através de mim? Irmão, se coloca não como fraco, se coloca como servo. Se coloca como servo. Senhor, eu sou o seu servo, sou o canal de bênção aqui, e eu vou derramar o que o Senhor me deu, aleluia. E a palavra de Deus que a igreja começa a perceber, a igreja que estava em Jerusalém, os irmãos, é como se fosse assim, o pastor presidente entende que a congregação fulana de Samaria, o pastor presidente que estava em Jerusalém entende que Samaria estava crescendo bastante, o poder de Deus estava operando naquele lugar. Eu vou levar meu servo lá para ver como que está acontecendo lá. Quando ele chega lá, eles veem verdadeiramente que os irmãos eram libertos, recebiam a palavra do reino de Deus, recebiam a palavra do Senhor Jesus, entendiam quem era o Senhor Jesus, aleluia. E aí a palavra de Deus diz que eles eram batizados, eles recebiam o batismo, ele já tinha sido até batizado. Agora os irmãos chegam lá, os irmãos, o pastor presidente chega
igreja de Samaria e começa a entender. Não é verdade mesmo que eles estão falando? A notícia aqui muitos cativos foram libertos pelo poder de Jesus, aleluia. E aí começa Pedro entender que precisava descer sobre eles algo sobrenatural. Por que algo sobrenatural? Porque o trabalho só pode dar continuidade se haver uma perfeição, se haver um carimbo, se haver uma autoridade. O trabalho precisa ser perfeito. Então os irmãos recebem o batismo. Fala comigo, o batismo. Mas Pedro entende que eles precisavam ser reconhecidos não pelos homens da terra, eles precisavam ser reconhecidos, aleluia, com algo sobrenatural que é o poder de Deus, aleluia. Aí Pedro, ele começa a orar pelos irmãos e impor as mãos sobre os irmãos. Sabe o que acontecia? Quando Pedro colocava as mãos sobre os irmãos recebiam o Espírito Santo. O irmão, a partir daquele momento, estava o céu selando a autoridade sobre a vida do crente. Se você entrou aqui ainda e você ainda não foi selado pelo Espírito Santo, aleluia, eu quero que você seja selado, aleluia, pelo nome do Espírito Santo, que você seja selado pela autoridade de Deus, aleluia, e o mal que vem sobre você não tem poder sobre você, porque o selo do Espírito Santo é o sinal de poderio sobre o homem na terra, aleluia. Então agora Deus vem dando autoridade sobre os irmãos, sobre a vida da igreja. Sabe o que significa ter o Espírito Santo? É pôr sobre as mãos sobre os enfermos e receber virtude. Ai, irmão, é falar em novas línguas, é profetizar, é cantar com dom espiritual, aleluia, é fazer algo que agrada ao Espírito Santo. A autoridade de Deus exerce o homem na terra, aleluia. A autoridade vem dos tronos celestial para revestir o homem de graça, para revestir o homem de virtude, aleluia. E isso não é escolha do pastor, isso é escolha do próprio Deus. Porém a Bíblia vai falar desse homem Simão, que vê Pedro orando e pôs as mãos sobre os irmãos, e aqueles irmãos recebem o poder do alto. A Bíblia vai falar que esse homem era um homem mágico, era um homem que fazia magia naquele lugar, que vivenciava e todo mundo cria nele como alguém que fazia algo para Deus. Porém naquele dia aquele homem percebe que o que Pedro estava, que Filipe estava, o que a igreja estava, era algo que não era sobre magia, não era coisa comum das coisas humanas, era algo sobrenatural. E ele começa a dizer para Pedro: olha, eu posso te dar algum dinheiro para conquistar este dom de, quando eu fizer algo, alguém também receber o Espírito Santo. Aí Pedro começa a entender que o que estava no coração daquele homem não era o Espírito Santo, era granjear alguns bens através do Espírito Santo. O irmão, cuidado, aleluia, com o espírito de Simão, com o espírito que vem para a igreja para tentar nós fazermos a melhorar por causa de um dom que Deus nos deu. Ô irmão, cuidado. Hoje está vendo aí um comércio das coisas de Deus e não sabia que é o próprio adversário que muitas das vezes faz as coisas de Deus. Olha, o próprio adversário coloca no coração do homem o desejo em granjear coisas, dons, para tentar o que, irmão? Crescer materialmente. Era a visão desse irmão. Porém, irmão, Pedro, direcionado pelo Espírito Santo, ele entende que a intenção do coração dele não estava nos propósitos de Deus. Tem gente, irmão, que vem para a igreja para ficar rico. Tem gente que vem na igreja para, opa, eu quero porque depois que fulano foi, eu ganhei. Irmão, você quer ficar rico? Quer ficar rico? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Certa feita Paulo vai dizer, Paulo ora 1, 2, 3 vezes. O irmão Daniel ministrou aqui essa semana. 3
3 vezes. E orou e Deus não ouviu a voz dele. Muitas das vezes quando Deus nós ora e Deus não ouve a nossa voz, nós achamos que já estamos fora. Aí Paulo indaga a Deus e Jesus disse o que para ele? A minha graça te basta. Irmão, se você tiver a graça e o poder do Espírito Santo atuando na sua vida, que é graça? Aleluia! Que é graça? Quando nós vamos ver nos originários da linguagem, nós vamos entender que graça nada mais é que uma cerca. O que é uma cerca? Algo que me impede, é uma demarcação. Uma demarcação até onde eu posso ir. Da demarcação para lá eu não posso. Tenho vontade, mas de alguma maneira o Espírito Santo me impede eu ir. Essa demarcação, ela é feita pelo Espírito Santo. Então quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele tem vontade, muitas das vezes a carne dá vontade de dar uma escapadinha. Aí o Espírito Santo fala, não, você é meu filho, você é meu escolhido, você não pode, você está aqui. Coloca você para dentro da cerca. A gente coloca você para dentro da cerca. A graça te ampara. Mas eu queria fazer isso e acontecer. Aí a graça fala, o Espírito Santo fala, opa, você não, você é meu escolhido, foi eu que te chamei. Eu investi em você. Eu tenho um sonho com você, aleluia. Você é especial para mim, aleluia. Sabe o que acontece? Você entra para dentro do redil do Senhor, aleluia. Aquilo que te incomoda, para você deixar de fazer, é o Espírito Santo colocando você para dentro da cerca dele, aleluia. É o Espírito Santo colocando você para dentro, fazendo você, aleluia, o escolhido. E o grande propósito dele vai ser cumprido sobre a sua vida, porque ele tem um propósito. E Deus não perde para o adversário da nossa alma. Deus é poderoso, aleluia, para fazer muito mais, aleluia, daquilo que pensamos ou pedimos, aleluia. Deus é com você, Deus é com a sua história, Deus é com a sua família, aleluia. Então adentramos para dentro. Não, irmão, quantos irmãos já veio aqui na nossa igreja mesmo? Irmãos que vinham com o bolso cheio para abençoar. Pastor, você viu lá na sala? Muitas das vezes nós chegamos assim, pastor, tá vendo o que eu estou fazendo? Me dá um cargozinho aí, me dá um serviço aí, uma unção aí, pastor, porque eu estou fazendo. Mas a obra de Deus não é assim. A obra de Deus eu me coloco à disposição da graça. A graça trabalha em mim, a graça me cerca, a graça me lapida, a graça tira toda sujeira. O Espírito Santo vem, irmão, com forma de fogo, e ele vem queimando todo o mal que está em nós, aleluia. Para quê, irmão? Para nos servir melhor. E se nós formos servir melhor, nós vamos servir como vaso de honra, vaso de destaque, aleluia. O Senhor vai nos pegar com as nossas mãos direitas e vai nos colocar aonde Ele nos chamou, aleluia. Quando entende essa palavra, quando entende, glorifique e exalte o nome do Senhor. Você não é um acaso, você não é simplesmente algo que aconteceu por acaso, você fez escolha do Senhor, aleluia. Você não está aqui por acaso, aleluia. Deus te colocou neste lugar, para quê? Para que o nome do Senhor seja exaltado sobre a sua casa, sobre a sua vida, aleluia. Agora entendamos, aleluia, o agir de Deus, aleluia. Por onde nós passamos, nós precisamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus vai te dar graça. Se eu fizer, o pastor vai ver. Irmão, não precisa o pastor ver. Por quê, irmão? Porque nós entramos em alguns departamentos por aí, em alguns lugares, está escrito assim: você está sendo filmado. Deixa eu te dizer uma coisa: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele te contempla. E por incrível que pareça, Ele te contempla aonde eu não te contemplo. Aleluia! Quando nós vemos gemido da sua alma, o Espírito Santo, aleluia, Ele entende o gemido da sua alma, Ele entende a sua
Não pare. Prossiga. Glória a Deus. Prossiga. Não deixe de adorar o Senhor. Não deixe de me dizer: pastor, mas eu estou cansado. Manquero que falou aqui hoje. Manquero falou que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova as forças. Irmã, por mais fraco que você esteja, lembre-se: as marcas do Todo-Poderoso está em você. Aleluia! E essa marca do Todo-Poderoso é sinal de autoridade. O adversário não tem poder sobre você, aleluia, porque as marcas de Cristo estão sobre você, aleluia. E Ele vai trabalhar, aleluia. Você pode dizer: eu creio. Aleluia. Você pode dizer: eu não posso, aleluia. Ele vai trabalhar no seu lar, Ele vai trabalhar na sua casa, Ele vai trabalhar no seu trabalho, Ele vai trabalhar na sua família, Ele vai trabalhar, aleluia, em todo o universo, aleluia. Para quê, irmão? Para sustentar você, aleluia, pelas suas mãos direita. E Ele é o seu Senhor, aleluia. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Entendamos que os planos de Deus não vai ser frustrado. Deus te deu poder. Deus te deu poder. Pastor, eu não recebi ainda algo sobrenatural. Diante desta palavra, a Bíblia diz que Pedro começou a impor as mãos sobre a vida da igreja. Aleluia! E a igreja começa a receber o Espírito Santo. Eu quero um sinal de graça, um sinal de poder, um sinal de autoridade. Eu quero que você saia daí onde está e venha receber o Espírito Santo em nome de Jesus. Algo novo vai acontecer sobre a sua história, em nome de Jesus. Algo novo vai acontecer na sua história, na sua família, nos seus familiares, aleluia. Vem em nome de Jesus receber o Espírito Santo. Temar, canta lá, e Esther, conforme a tua palavra, Senhor. Conforme a tua palavra, Senhor. Aleluia, que teu Espírito Santo venha ser sobre a vida da tua filha, Senhor. Jesus querido, que o Espírito Santo, aleluia, vai pôr nas mãos com Daniel. Vai pôr nas mãos com Daniel. Oh, glória. Vem em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória. Vai pôr nas mãos, pastor Edilei, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Impõe as mãos, aleluia. É sinal de autoridade da igreja.
tem poder, aleluia. Nós temos que fazer também. Depois eu vou escalar com o irmão Daniel e o irmão Ronaldo para nós marcar um dia para nós cantar aí os grupos dos varão. Amém? Glória a Deus. Envolver o irmão Abel, o irmão Nelson, o irmão Paulo, o irmão Júlio, o irmão José, né? Os irmãos da igreja. E nós fazer um coral abençoado em nome de Jesus. Não é suado não, viu, irmão Daniel? Para nós pôr essas vozes aí igual as irmãs vai ser difícil, né? Porque as irmãs cantam todo dia. Né? Mas não chega lá, não chega? Chega, irmão Paulo. Glória a Deus. Chega. Quem chega? Irmão Nelson, chega ou não chega? O irmão Nelson tem uma voz linda, viu, pastor? Oi? A voz do Nelson é linda, cantando louvor. Ah, ó. Irmão Nelson, essa voz aí vamos pôr para Jesus. Glória a Deus. Vamos marcar o ensaio, tá? Vamos marcar o ensaio, viu? E as irmãs se focaram nos dias, primeiro dia dos irmãos. Né? Porque até nós chegar lá, mas nós chega. Eu não tenho pressa não. Quarta-feira, culto de ensinamento. Glória a Deus. Culto de ensinamento. Quinta-feira, 9 horas da manhã. É isso? Temos oração. Irmãos, faz 2 semanas que nós não temos oração. Eu gostaria que tivesse oração na quinta-feira. Quinta-feira à noite nós estamos lá no Jardim Santo André. Irmãos, eu quero arrumar logo essa irmã Graça para nós levar os irmãos daqui para lá e trazer os irmãos de lá para cá. Tá bom? No Jardim Santo André na quinta-feira. Amém. Amém. Tem motorista aí, tem vários motoristas aí. Glória a Deus. Teu irmão Daniel, teu irmão Júlio, teu irmão Nelson. Moab já dirige também, Moab? Ainda não, né? Mas logo, em nome de Jesus. Né? Vários motoristas. A irmã Ivonete também é motorista, viu? A irmã Ivonete também é motorista, ele não sabe. Viu? Irmã Direta também é, mas a irmã Direta também é assim, ó. Escondida lá. Viu? Já viajou comigo para o Rio Grande do Sul dirigindo o carro. E agora não está dirigindo mais. Né? Eu acho que ela está esperta. Estou esperando para o meu carro.
Ah, que Deus. Senhor, dá o carro dela logo, Jesus. Isso foi a sua vontade, viu, Jesus? Não sou dono, não. Sou seu servo. Amém? Amém. Sexta-feira, sábado. O que é sábado? 3h30 na Adriana Oliveira. Vai estar sempre Adriana Oliveira. Irmã Adriana Oliveira, é bem-vinda alguém na sua casa? Com certeza, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, os irmãos que tiver 3h30 e puder estar na casa da irmã Adriana, vai lá, soma com a irmã Karen e com o irmão Daniel. 4h30, Adriana Bacher. Irmão, 4h30 tem a irmã Adriana vai. É bem-vindo os irmãos na sua casa? Muito bem-vindo. Glória a Deus. Então, irmãos, os irmãos que puderem, esteja, coopera. Pastor, vai demorar? Irmão, é 1 hora, rapidinho. É abençoar a casa, deixa a benção lá, vai embora. Daqui a pouco vai estar na sua casa também. E pode ter certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Domingo, que começa? Pastor, fala o horário da oração de domingo, porque os irmãos meio que confundiu, veio gente na errada. A oração dos domingos, por enquanto, está às 9 horas, às 10 horas. Tá? Hoje teve gente aí que disse que ficaram até 9h15 aí. E 9h15, na verdade, eu atrasei um pouquinho aqui. E não deu para mim chegar. Né? Mas 9 horas nós temos oração no domingo. Os irmãos que puderem, vem estar conosco. Já vem começar a ensaiar, irmão, porque daqui a pouco nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical, que vai começar às 8h30. Por que 8h30, pastor? Para me deixar o povo livre. Eu sei que eu vou tirar um pouquinho do seu sono, mas é para Jesus. Amém? O que mais eu quero? Pastor, eu queria pedir apoio de todos os irmãos da igreja e todos os pais dos jovens do grupo de louvor para me ajudar, gente. Ensaia 4h30. Se você viu um jovem que não está aqui hoje, fala para ele, ó, tá bom, te esperando lá. Porque em agosto tem congresso e os jovens não estão vindo. Agosto? Tá logo aí. Passa muito rápido. Amém? Glória a Deus. Vamos daqui, o senhor começou, o senhor termina. Vamos orar. Pai, quero te agradecer, meu Deus amado, por estarmos aqui. Nos guarda, nos guia, fortalece, leva em segurança para casa. Te agradeço, Pai, por cada louvor, por cada palavra, meu Pai. Por cada momento que o Senhor falou com a sua igreja, meu Deus amado, que o Senhor possa abençoar a sua igreja, meu Deus amado. Que tenha uma semana abençoada, repleta de milagre, de vitória, de restauração, de cura. O Senhor vai de encontro àqueles que estão enfermos, meu Pai. O Senhor é o Deus que tem poder para curar. O Senhor é o Deus que tem poder para restaurar. Meu Pai, eu não sei o que está se passando, o que está acontecendo, mas o Senhor é aquele que conhece o íntimo, o profundo e o interior, meu Pai. Vai, meu Pai, no íntimo, no profundo, no interior, meu Deus amado, e coloca tudo no devido lugar, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, papai. Tu és o Deus que tem todo o poder, meu Pai. Eu quero te pedir, meu Deus, também vai de encontro a cada um dos jovens, meu Pai, que não puderam estar aqui, a cada uma das irmãs que não puderam estar aqui, a cada um dos varões que não puderam estar aqui, meu Deus amado, e que o Senhor possa curar, restaurar, tocar, meu Pai, que o Senhor possa dar vigor e forças, meu Pai, para estar em sua casa, para estar em sua presença. É o que eu quero te pedir neste momento, meu Pai, que o Senhor guarde, leve cada um em segurança para casa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso Aquele que me fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Terminar.